Oi pessoal, meu nome é Vanessa De Felicibus, vim contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória para vocês que sempre me perguntam como tudo aconteceu, como foi para chegar até aqui, como tem sido. Então eu resolvi gravar e deixar esse vídeo aqui para sempre vocês assistirem ou quem está chegando a assistir também. Bom, meu nome, como vocês sabem, é Vanessa, sou de Uberlândia, Minas Gerais. A nossa clínica vai fazer, nesse ano de 2023, 10 anos de clínica. Às vezes nem eu acredito que nós já estamos aqui. E tudo começou há muitos anos atrás, quando eu me formei em fisioterapia. Logo que eu me formei em fisioterapia, eu já fui para a área da estética dentro da fisioterapia e sempre fui apaixonada nessa área. Porém, na época, a fisioterapia era bem limitada e eu não podia atuar com injetáveis. E eu só tinha duas opções. Eu tinha a opção de fazer a biomedicina ou a medicina. Como eu já tinha a clínica, eu optei em fazer a biomedicina, que era meio período. E aí eu comecei a fazer esse curso à noite, essa nova graduação. E foi um período muito doído e difícil, porque eu saía da clínica, fazia muito corporal na fisioterapia, muita massagem, limpeza de pele e conheci pessoas maravilhosas. E à noite já ia para a faculdade de biomedicina. E eu lembro direitinho que eu estava numa empresa, eu nunca esqueço disso, eu era fisioterapeuta ainda. E o dono dessa clínica tinha combinado um valor para mim. Um valor, eu não me lembro, eu acho que era R$600 o mês. E no dia que ele foi me pagar, ele me deu R$120. Eu sempre conto essa história nos cursos. Quando ele me deu R$120, meus olhos se encheram, porque eu trabalhava muito. Era na época que tinha aqueles pacotes bem baratos que tinham aí nas redes sociais. E aí eu cheguei em casa em prantos, chorava muito. E eu contei para minha mãe a respeito disso. Eu falei, mãe, eu estudei tanto, eu amo a fisioterapia, eu estudei tanto, e R$120, eu tô muito triste, eu queria minha independência financeira, eu queria ser independente. Eu não era casada e nem tinha filhos, né? E aí, com muita garra, fiz essa graduação, vim fazer tive a clínica aqui, né, nessa época, e comecei tudo do zero, né? Não tive ninguém para me apoiar, só tive a minha mãe, minha família, né, meus irmãos, e foram as pessoas que estão até hoje ao meu lado. E logo que eu me formei na biomedicina, eu me especializei em saúde estética, na biomedicina estética, e já comecei a atuar na parte de harmonização, como é liberado pelo nosso conselho. E sempre muito apaixonada em estudos, eu cada vez mais me aprofundava no conhecimento, sempre gostei de estudar sozinha. Tem uma coisa que eu gosto muito de compartilhar, é que minha mãe sempre falava assim pra gente, filhos, se tiver na frente de vocês um livro e um prato de comida, come o livro. Minha mãe sempre comentava isso, sempre falava isso, isso ficava na minha cabeça, porque o conhecimento ninguém tira da gente. Então eu sempre gostei de estudar, sempre fui muito bitolada mesmo nessa parte e amo. E aí comecei a atuar na parte da biomedicina, os meus pacientes que já confiaram em mim, novos foram chegando, até que algumas intercorrências começaram a chegar para mim de outros profissionais. E eu, como biomédica até então, na época, não podia prescrever. E eu ficava de mão atadas, porque eu sempre dependia de um cirurgião dentista ou de um médico para poder prescrever um antibiótico ou solicitar que seja um ultrassom, um exame de imagem. E aí eu ficava de mão atadas. E eu pensei, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? E nessa época eu me casei e logo tive a Juju. E a minha mãe falava assim pra mim, filha, se você não for agora, você vai quando? O tempo vai passar de todo jeito. Então essa frase, o tempo vai passar de todo jeito, ficou muito gravada em mim. Então se o tempo vai passar, eu vou sim fazer mais uma graduação, que foi a minha terceira graduação. Com bebezinha de colo, não foi fácil, eu não consegui amamentar como eu gostaria, não consegui ser presente como eu gostaria, mas foi um tempo que eu tive que abdicar realmente de algumas coisas para que hoje eu pudesse ter mais acesso e poder participar mais, principalmente dessa vida educacional dela. Então,
Eu me formei em odontologia, fiz a pós-graduação, né? Estou fazendo uma pós-graduação específica agora. Comecei agora a poder fazer realmente aquilo que eu posso fazer sem depender de outro profissional, que era o que eu mais queria, era poder tratar o meu paciente de forma integral sem depender de outros profissionais. E eu sempre falo que eu amo todas as profissões da área da saúde. Amo muito a parte da fisioterapia, amo a biomedicina, amo a odontologia e amo também aquelas que eu não faço parte, como a enfermagem, como a farmácia, como a biologia também, que está ganhando um espaço muito grande, a medicina também. Nós temos muitos alunos médicos, alunos enfermeiros, alunos dentistas. Então eu sempre falo que essa concorrência não é sobre a profissão, não deveria ser sobre a profissão, é sobre o profissional, é aquilo que o profissional se dedica, consegue, ainda que ele não saiba tratar aquele caso, ele sabe levar aquele caso, não abandonar o paciente, ter conhecimento de não projetar técnicas de cursos, técnicas prontas, porque não existe uma técnica, existem pessoas diferentes, existe anatomia, fisiologia, existe o estudo para que você pense o que você está fazendo e fazer de forma correta. Mas a minha história foi assim, hoje nós vamos completar em abril 10 anos, em 29 de abril de 2023, vamos completar 10 anos e às vezes eu nem acredito como passou para chegar até aqui. Confesso para vocês que foram tempos muito difíceis, não foi fácil. Às vezes as pessoas olham pelo Instagram e acham que a nossa vida é fácil, que a gente veio de família que tinha condições, que tudo é muito lindo, fácil, que você também vai conseguir se você for assim, assim, assado, e não. Cada um tem um processo, cada um tem uma história, você tem coisas que tem que ser aprendida por você. E eu acredito muito em propósitos, eu sempre pedi para Deus que eu tivesse um propósito na minha carreira. Eu não queria simplesmente fazer um botox e ir para casa com aquele dinheiro sem ter mudado a vida de alguém. Eu sempre quis e eu sempre pedi para Deus para que eu amasse as pessoas de uma forma diferente, não aquele amor que a gente fala, mas um amor que a gente sente. Então hoje a gente busca muito essa filosofia na clínica, a gente tenta assim de todos os lados fazer com que os nossos funcionários, a princípio, sejam para que as coisas aconteçam através deles, porque a gente precisa ser para mostrar, para ter, a gente precisa antes ser. Então é isso que a gente tem buscado na nossa empresa. Teve muitos momentos de choro, momentos em que eu não tive amigos, que a gente se afasta ou os amigos se afastam e faz parte do processo, porque existem momentos que é só você e Deus, é só você e você, porque você precisa se conhecer, entender para que você consiga lidar com o que Deus vai te entregar. Então existem momentos que você vai estar sozinho ou sozinha e isso é normal. E isso faz parte e precisa ter entendimento para entender isso. Ter empresa não é fácil, ser funcionário também não é, mas a gente tem que entender que há momentos em que a gente está sozinho e eu passei muitos anos novos com aqueles fogos soltando de joelho aqui na clínica. Eu lembro direitinho, como se fosse ontem. Foram anos assim, querendo desistir. Aí alguém vinha com uma palavra, um paciente chegava e falava: você mudou a minha vida hoje, você mudou a minha forma de olhar para mim, você me deu um abraço e aquilo mudou a minha vida. E aí eu sempre penso, bom, é para continuar, eu não posso sair disso porque isso é o que me chama, é esse o propósito. Deus, ele sempre confirma o nosso propósito e eu falo que vale a pena a gente seguir realmente aquilo que está dentro do nosso coração, porque o Deus é que planta no nosso coração aquele sonho, aquele desejo. Só que a gente tem que entender que, pensa comigo, eu não posso entregar o meu carro hoje para minha filha de 4 anos andar, ainda que o meu carro seja dela.
mas eu não posso entregar a chave desse carro para ela, porque ela vai bater, ela vai se ferir, ela vai ferir outras pessoas. Então, por que que você não tem aquilo que os outros têm no Instagram, que mostra, né? Que ostenta? Ou por que você não tem o que o outro tem? Por que você não é o que o outro é? Porque existe um tempo de preparo. Então, aquilo que Deus faz é preparar você para que você receba o que Ele tem e que você saiba lidar quando recebeu. Porque se você, Ana Júlia, hoje pega o meu carro, ela não vai saber nem brincar com isso. Então, tudo é preparo. Hoje eu vivo um preparo diferente de 10 anos atrás. Não é menos dolorido ou mais dolorido, é um preparo diferente. Então, a minha história, a minha carreira, eu me orgulho disso. Eu gosto de contar a minha história, gosto de deixar claro que não é fácil, não é o que os outros falam. É difícil, é um leão por dia, é um leão por mês. O nosso sorriso no rosto é só a garantia de que Deus está no controle e que existe um propósito atrás disso. E é o que não nos faz desistir. E eu gosto muito de desfrutar desse processo. Eu estou aprendendo a desfrutar do processo. Porque quando a gente chega lá, a gente já tem outro sonho. A gente já quer outra coisa maior. Então sempre haverão processos. Mas que vocês fiquem com isso no coração de vocês. Lutem pelos sonhos de vocês, não pensem que é fácil, mas só depende de vocês. A única coisa que ninguém pode fazer por você é a sua parte. Então faça a sua parte, lute. As pessoas já me chamaram de doida. Nossa, 3 faculdades, você é doida. Como criança pequena. Não, eu não sou doida. Eu sou uma pessoa que sabe onde quer chegar. E eu sei quem está no controle de todas as coisas, me guiando e fazendo com que tudo aconteça como tem que acontecer. Porque a gente tem que entender que a gente só deve querer aquilo que Deus tem, que é grande, que é muito grande. Eu não quero o que a minha colega tem, eu quero o que ele tem para mim. E isso é o bastante porque é grande, é bom, é agradável, é muito forte. Então cada um tem um. Eu sempre falo que se Deus não repete nem as impressões digitais, Ele vai repetir propósitos. Então, você tem um lugar, você tem um espaço. Não desista, acredite em você e que a minha história contada também, resumidamente, seja um incentivo e uma inspiração para que você continue. Um beijo no coração de vocês e até mais!